Boa tarde. Turminha, hoje nós vamos falar de grau dos adjetivos. Nós vamos falar hoje desse carinha aí que serve para caracterizar tudo que nós vemos. Então, olha só, quer entender um pouquinho mais sobre grau dos adjetivos e perceber que é super fácil de usar? Super fácil? Então, vem comigo. Vem comigo que você vai ver que é facinho. Bora lá então? Olha só, presta muita atenção para a gente poder aprender rapidinho. É uma aula super rápida que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar o que são adjetivos, né? Turminha, adjetivos é tudo aquilo que a gente usa para caracterizar um ser, seja ele vivo ou um elemento não vivo, não é? Então, desde que seja uma cadeira, uma mesa, uma pessoa, não importa. O adjetivo ele vai sempre caracterizar, ele vai dar característica a um substantivo. Mesa grande, mesa feia, mesa nova, não importa, tá? E aí ele sempre vai indicar um estado, uma qualidade ou até mesmo um lugar de origem, como a gente já estudou, né, sobre os adjetivos pátrios. Lembram? Por exemplo, o cidadão brasileiro escolheu seu presidente. O brasileiro aí serve como um adjetivo, porque ele está caracterizando o cidadão, mostrando qual é a origem desse cidadão, de onde ele veio. Bom, então, hoje nós vamos estudar o adjetivo em 2 graus. O grau normal dele e o grau comparativo. Toda vez que nós falamos em comparação, você precisa sempre de pelo menos 2 coisas para comparar, certo? Ninguém compara nada sem uma outra coisa, não é? Então a gente sempre precisa comparar algo com uma, 2, 3 ou mais coisas. E o grau comparativo, o adjetivo comparativo, ele é dividido em 3 grupos. O adjetivo comparativo de igualdade, adjetivo comparativo de superioridade e adjetivo comparativo de inferioridade. Pelo nome, você já sabe o que é, né? E com certeza já se ligou em que situações você vai poder usar esse tipo de adjetivo e esse conjunto que ajuda a mostrar que o adjetivo está dizendo se é igual, se está em pé de igualdade, se é mais ou se é menos. Então, se liga nos exemplos. Eu adoro esse cara aí, porque apesar dele ser ranzinza, briguento, magro ou alto, enfim, ele é demais. Esse carinha aí é o Gru. Gru é ranzinza, Gru é briguento, Gru é alto e magro também, alto, né? Acontece que essas 4 palavras que eu utilizei nesse momento, eu usei para dar uma característica ao Gru. Eu caracterizei ele. Essas características, que podem ser qualidades ou não, são os adjetivos. E eu vou escolher trabalhar agora, dar alguns exemplos para vocês com o adjetivo alto. Bom, o primeiro que nós vamos ver é o grau comparativo de superioridade. Se eu vou comparar, eu sempre comparo com mais de um. Então, eu escolhi comparar Gru com os Minions, ok? E o adjetivo que eu vou comparar, que eu vou usar para comparar, é a questão dele ser alto. Então, eu vou usar o quesito altura, ok? Quando nós usamos o grau comparativo de superioridade, vocês vão perceber que no dia a dia de vocês, vocês já fazem isso. Vocês utilizam as palavras mais que. E entre o mais que, a gente usa o adjetivo. Então, olha só essa frase. Gru
é mais alto que os Minions. Alto é o meu adjetivo. É o adjetivo que eu escolhi para servir ali de comparação. E eu comparei Gru e os Minions, certo? E aí, as palavras que envolvem o adjetivo para que ele se torne, para que ele tenha um grau comparativo de superioridade, é mais que. Mole, né? Facinho. Ah, ele é ranzinza, mas ó, nem tanto, né? Bom, vocês que me perdoem. Quem não gosta, que me perdoe. Mas eu acho que sorvete com calda é mais gostoso que sem calda. Percebam, eu fiz uma comparação entre sorvetes. Comparei dois tipos ou duas situações em que o sorvete se encontra. Eu dei mais ênfase para o primeiro sorvete, o sorvete com calda, porque eu disse que eu gosto mais. Então, para eu comparar e para eu utilizar esse grau comparativo de superioridade, eu peguei o adjetivo e envolvi com duas palavrinhas que o deixam num grau de superioridade, mais que. Com essas duas palavrinhas, eu indico que o primeiro sorvete é muito melhor, na minha opinião, do que o segundo. Aí vocês é que escolhem, hein? Olha, agora a gente tem aqui o Gru e o Dru. E eu usei eles, os dois, para fazer uma comparação em pé de igualdade. A gente utiliza o grau comparativo de igualdade quando eu acho que as coisas estão ali, ó. Sabe? Tete a tete, bem juntinho. Então, eu continuei com a questão da altura. E aí, pessoal, para eu transformar o meu adjetivo alto, colocá-lo em uma situação de igualdade com as coisas que eu estou comparando, eu tenho que usar as palavrinhas tão e quanto. E no meio delas, olha lá, no meio delas, aí sim eu coloco o meu adjetivo. Então vejam só, Gru é tão alto quanto Dru. Tão e quanto envolvem o meu adjetivo alto, transformando num grau comparativo de igualdade. Aqui, gente, nem o Gru e nem o Dru, nenhum é mais alto que o outro. Eles simplesmente têm a mesma altura. Eles são tão alto quanto. Joia? E na questão do sorvete, eu acho que picolé é tão gostoso quanto o sorvete de massa. Tanto que quando eu vou na sorveteria, eu não consigo escolher, porque para mim eles são igualmente gostosos. Perceberam? Quando eu usei o adjetivo gostoso, envolvido de tão quanto, né? Os dois do ladinho, eu coloquei o picolé e o sorvete de massa em pé de igualdade. Eu não disse que um é melhor do que o outro. Eu disse que os dois têm o mesmo grau. Os dois são tão bom quanto. Os dois são muito gostosos. E aí, vocês é que decidem a opção de vocês. E agora, gente? Vamos olhar. Olha, Agnes, que fofa. Ih, esse Gru é de doer mesmo, hein? Olha, nós vamos comparar agora o Gru e a Agnes. E colocar a questão da simpatia na jogada. Em questão de simpatia, eu não sei vocês, mas eu tenho plena consciência de que, pelo menos nessa situação, Gru é menos simpático do que Agnes. O que vocês acham? Pelo menos nessa situação. Perceberam? Quando eu comparei Gru com Agnes, eu utilizei menos do que ou menos que, ok? Envolvendo o meu adjetivo simpático. Então, pessoal, menos do que, quando envolve um adjetivo, transforma
toda essa situação, transforma o meu adjetivo, o coloca num grau comparativo, porque eu estou comparando duas coisas, duas pessoas, Gru e Agnes, coloca eles num grau comparativo de inferioridade. Quem é menos? O primeiro, certo? Gru. Entenderam? Então, eu menosprezo, eu coloquei que ele é menos do que Agnes. Então, o primeiro item, a primeira pessoa que eu estou comparando, vai ficar aí, ó, meio que por baixo, nesse grau comparativo do adjetivo que eu escolhi. Gru é menos simpático do que Agnes. E realmente, né? Mas, calma. Esse trio lutou e conseguiu transformar o Gru daquele cara ranzinza, briguento, enfim, no malvado mais amoroso do mundo, né? Eu não sei você, mas eu adoro esse desenho. Agora deem uma olhada nesse carinha aí, nessa estrela do mar. Conhecem ele? É o Patrick, do desenho do Bob Esponja, gente. Será que ele tá gostando do sorvete? Com certeza, né? E olha, o Patrick e eu concordamos com o que eu vou dizer para vocês agora. Leiam aqui. Sorvetes com uma bola são menos interessantes que os de muitas bolas. Concordam comigo? Eu tenho certeza que vão concordar. Bom, o Patrick não precisa nem perguntar, né, gente? Dá uma olhada aí. Ó, a palavra interessantes foi o que eu utilizei para caracterizar os sorvetes. Foi o que eu utilizei para poder comparar o sorvete de uma bola e o de muitas bolas. E envolvendo essa palavra interessantes, eu utilizei outras duas. Menos que. Quando eu utilizo menos que, eu coloco o meu adjetivo num grau comparativo. E nesse caso, é um grau comparativo de inferioridade. Por quê? O primeiro sorvete, o de uma bola, para mim, era menos interessante. Então, eu dei menos ênfase para ele, utilizando o grau comparativo de inferioridade, comparando ele com algo que eu julgo ser muito melhor. Com certeza, né, gente? Monte de bolas, muito melhor, muito melhor. Bom, se liga na dica, gente. Não pode errar, não pode errar. Não pode falar mais grande, mais bom, mais pequeno, mais mal. Não existe. Isso não existe. Não pode. Ao invés de você usar mais grande, utilize maior. Mais bom, ai, até dói o meu ouvido. Melhor. Mais pequeno, menor. E mais mal. Gente, essa é péssima. Não tem. Eu vou utilizar pior. Certo? Então, olha aqui, gente. Agora que você já se ligou, e eu tenho certeza que você já sabia, e foi muito fácil de entender esse grau do adjetivo, né? Grau do adjetivo de igualdade, inferioridade e superioridade. Você vai tirar de letra, certo? Então, turminha, aquele beijo bem grande, ó, segura aí, hein? Vira o rosto que o meu beijo vai chegar até você, ó. Chegou, não chegou? Chegou, certeza. Agora, o meu abraço de urso bem apertado. Já sabem como é, né? Ó, aqui, fecha o olho para ele apertar mais forte. Assim. Isso. Então, turminha, até a próxima. Tchauzinho!